9h05, vamos até Brasília. O deputado Guilherme Derrite alterou, no fim da noite de ontem, o relatório do projeto antifacção sobre a atuação da Polícia Federal. O Igor Damasceno tem as informações pra gente, porque ainda hoje, né, Igor, terá a votação da matéria no plenário da Câmara, né? Pelo menos é a expectativa. Exatamente, Soraya. A expectativa é que no período da tarde a Câmara dos Deputados analise então o texto do secretário de Segurança Pública licenciado do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, ele que licenciou do cargo justamente para relatar esse projeto na Câmara dos Deputados e foi escolhido pelo próprio presidente Hugo Mota. Essa sessão vai ser semipresencial, ou seja, alguns parlamentares poderão votar de maneira online, à distância. Isso por causa da COP30. Daqui até o dia 21 de novembro, todas as sessões serão semipresenciais, com possibilidade de votação online por parte dos parlamentares que estão envolvidos na COP. Isso, então, aumenta a expectativa para que, de fato, o texto do PL antifacção seja votado no plenário da Câmara dos Deputados. Há expectativa de aprovação, mas, mais do que isso, há muita polêmica. Ontem, no fim da noite, após uma reunião entre Derrite, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, Derrite, relator, desistiu de atribuir à Polícia Federal que eles só podem investigar organizações criminosas se por acaso haver alguma solicitação dos governadores. O texto dele, que é substitutivo ao texto apresentado pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, prevê que as investigações fiquem a cargo das forças estaduais e, se por acaso os governadores pedirem ajuda da PF, aí sim os agentes federais vão poder entrar no caso. Gerou muita discussão, muita reclamação da base aliada ao governo, gerou insatisfação do próprio Andrei Rodrigues e aí Derrite voltou atrás e deu à Polícia Federal a atribuição independente da solicitação dos governadores no combate às organizações criminosas. Só que ainda assim o texto dá mais liberdade para os ministérios públicos estaduais e para as forças de segurança locais, ou seja, ainda assim, na visão da base aliada, pode tirar alguma competência da Polícia Federal. O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Faria, falou a respeito desse assunto pelas redes sociais. A nossa equipe preparou uma ilustração que vai entrar no ar agora. Lindbergh diz o seguinte: as alterações não mudam coisa alguma. Ele continua atacando a Polícia Federal, tentando transformar um instrumento de Estado em refém de interesses políticos. É um texto feito para domesticar a PF e isso é inegociável. Lindbergh continua: o parecer ainda inclui todas as organizações criminosas, como facções, milícias, tráfico e grupos paramilitares, na condição equiparável ao terrorismo, com o objetivo de blindar o crime organizado. Por trás disso está o braço político do crime, interessado em proteger agentes, contratos e emendas que a Operação Carbono Oculto começou a revelar. A matança de anônimos virou cortina de fumaça para esconder a aliança entre o poder e o crime, fecha aspas. Então, duras críticas de Lindbergh Faria, mesmo depois da mudança no substitutivo de Guilherme Derrite. A gente falou a respeito da Polícia Federal, mas tem também as modificações propostas por Derrite na lei antiterrorismo. É que, na visão dele, as organizações criminosas precisam ser equiparadas ao crime de terrorismo, e isso aumentaria a pena dos faccionados para até 40 anos. Mas, na visão do governo, isso não é bom, não é possível, porque para ser caracterizado como um crime de terrorismo, precisa ter uma motivação ideológica ou política. E não é o caso, na visão do governo, das facções criminosas. Além disso, o governo diz que fazer essa equiparação pode dar margem para que outros países atravessem o nosso poder, atravessem a nossa soberania e acabem, então, investigando no lugar das
forças de segurança do Brasil mesmo. Então, muita polêmica envolvendo Andrei Rodrigues, envolvendo Guilherme Derrite e envolvendo também a base aliada ao governo. O governo propôs que o crime de organização criminosa seja hediondo, ou seja, sem mudança, sem indulto, sem nenhum tipo de perdão presidencial e com qualificadoras. A pena pode chegar a 15 anos de prisão, mas a depender do agravante pode até dobrar 30 anos de prisão, como, por exemplo, se houver homicídio, se houver o envolvimento de menores de idade, se houver o envolvimento de servidores públicos, se tiverem ali o uso de explosivos ou armas de fogo. Tudo isso é um agravante estipulado pelo governo federal para aumentar a pena dos faccionados. Guilherme Derrite até concorda com essa área, mas também traz algumas alterações. O fato é que o texto do relator vai ser analisado hoje em plenário da Câmara dos Deputados numa sessão semipresidencial, Nonato. Agora, Igor, aproveitando a tua participação ao vivo conosco e que você está falando, né, do Supremo Tribunal Federal, conta pra gente o que vai acontecer hoje por aí. Pois é, aqui é a área externa do plenário da primeira turma do STF, porque em instantes começa o julgamento lá na primeira turma do núcleo 3 da trama de golpe de Estado. A gente já teve o julgamento do núcleo crucial, todos os réus, inclusive Bolsonaro, foi condenado. Teve o julgamento do núcleo 4, todos os réus também foram condenados. E agora nós temos o julgamento do núcleo 3. Ele, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, é formado por aqueles agentes das Forças Especiais do Exército, chamados Kids Pretos, e eles estariam envolvidos no esquema de assassinato, não só do ministro Alexandre de Moraes, mas também do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. As investigações da Polícia Federal apontam que eles tinham um grupo chamado Punhal Verde e Amarelo, onde eles traçavam esse plano, definiam como esses assassinatos seriam feitos, seriam de fato executados. Eles chegaram a seguir o ministro Alexandre de Moraes até a casa dele, aqui em Brasília, área nobre da região central de Brasília. Chegaram a comprar armas, inclusive. Então, é um momento importante, um julgamento importante, porque é considerado pela PGR como o grupo mais perigoso, mais violento da trama golpista. Daqui a pouquinho vai ser aberta, então, a sessão, dando início ao julgamento com a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes, ele que é o relator dessa ação penal. Logo depois virão as palavras do Procurador-Geral da República, a acusação que pede a condenação, e assim deve ser. E aí depois vai começar a fase da sustentação oral. As defesas vão tentar convencer os ministros a absolver os réus. A previsão é que isso não aconteça, porque o núcleo crucial tem sido utilizado como termômetro para todos os outros núcleos. Então, assim como aconteceu com o crucial e o núcleo 4, o núcleo 3 também deve ser condenado. Claro que daqui a pouquinho já vou entrar no plenário da primeira turma e qualquer novidade posso trazer aqui ao longo da programação da nossa Jovem Pan. Voltamos ao estúdio. Combinado. Então, Igor, qualquer novidade, só acionar a gente. Obrigada por enquanto pelas suas informações. Bom trabalho para você por aí. Vamos chamar mais uma vez os nossos comentaristas para a gente também repercutir o primeiro assunto que o Igor trouxe, ou seja, a revisão do novo relatório do PL Antifacção por parte do relator Guilherme Derrite em relação ao papel da Polícia Federal. Zé, toda essa discussão, PL Antifacção que já está recebendo uma série de críticas, pode mudar completamente os rumos que o governo gostaria de ter em relação ao crime organizado? Pois é, o debate aí é totalmente eleitoreiro, né? Por ser um tema de demanda da sociedade, o governo tenta o protagonismo nessa história. E mandou 2 projetos que estão sendo debatidos. Primeiro, esta PEC da Segurança Pública, que será modificada e deve ser aprovada no Congresso com um novo contorno, né? E o Mendonça Filho, um deputado experiente, já foi governador, ministro, que é o relator. E este projeto antifacção que está sendo relatado pelo experiente Guilherme Derrite, né? O ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo. Ali estão temas muito pontuais. Aumento de penas para traficantes organizados, né? E criminosos organizados. Me disse o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro de que o esquema de domínio de comunidades, ou de favelas, ou de morros, né, depende como se chamar, isso dá mais de 16 bilhões de reais por ano. E não é só o tráfico de drogas.
Existem outros rendimentos a partir do domínio territorial que rendem muito, como, por exemplo, a TV a cabo pirata, é a internet, é o fornecimento de gás, de água, de mototáxi e de vans e outros, né? Eles formam um governo paralelo e dá a ideia de como o governo lucra, né? Então, esses grupos organizados estão dominando territórios e estão ali aprendendo com as milícias. Então, os dois devem entrar nesta pena pesada, que vai de 8 a 15, podendo chegar a 30 anos, dependendo das qualificadoras, né? Agora, é o seguinte, não adianta, é bom dar instrumentos à justiça de punir e segurar esses bandidos na cadeia, mas o principal mesmo é a certeza da punidade. Mesmo se for prisão perpétua, pena de morte, mas se o bandido entender que não será pego, se ele tiver essa ideia da impunidade, ele vai continuar dominando o território e praticando o crime. Agora, quando se fala em soberania, onde está a soberania do povo brasileiro quando se trata aí de áreas fechadas por bandidos? Cada cidade tem a sua área sem soberania. Ô Beraldo, e acho que quem nos acompanha, a nossa audiência, se pergunta, mas eu vou ter a sensação de segurança, eu vou ter uma ação efetiva contra os bandidos, contra milicianos ou o que quer que seja e que esteja cometendo esse tipo de crime? Acho que esse é o ponto, né? O projeto anda nesse sentido, Beraldo? Olha, Nonato, para que a população tenha esse sentimento, essa sensação de segurança, é preciso uma série de outras iniciativas complementares ao projeto que agora está sendo relatado pelo deputado Capitão Derrite. Agora, é até constrangedor alguém de bom senso ouvir os argumentos do governo, que havia enviado para o Congresso uma proposta que tornava bastante mais difícil o combate ao crime. Não se pode alegar, primeiro o líder do governo, Lindbergh Faria, dizendo que ao se transformar essas facções criminosas em organizações terroristas, que é um esforço de um grupo político de direita para proteger os criminosos. Quer dizer, onde está a lógica disso? Como é que isso se torna algo razoável? Aliás, nós estamos vendo o esforço que existe para se transformar tudo e qualquer coisa que aconteça, até questões tributárias. Agora, tudo serve, segundo a ótica do governo, a narrativa implantada pelo governo, para justificar financiamento de facção criminosa. Então, quem tem sempre uma iniciativa gentil com os criminosos quando acontece uma operação da polícia é o governo, não é a oposição. E o governo dizer que transformar essas organizações criminosas em organizações terroristas expõe o Brasil a uma invasão, uma interferência externa, que terrorismo só se dá por cunho ideológico. Me diga uma coisa, o que é de fato, o que acontece quando um grupo armado resolve determinar que naquela área que eles dominam com a força da bala, que não prevalecerá absolutamente nenhuma determinação que vem da política brasileira. Eles determinam que eles não concordam com as leis vigentes e estabelecem as suas próprias leis, estabelecem o seu próprio tribunal, o tribunal do crime. E aquelas pessoas que ousam não cumprir as leis são assassinadas, são queimadas em pneus, desaparecem dessa terra. Isso não é terrorismo? Terrorismo é o terror. A pessoa que solta uma bomba em cima da polícia com drone está, assim, cometendo um ato de terrorismo. Está declarando guerra ao Estado brasileiro. E nós vamos continuar assistindo o Estado brasileiro agir de forma covarde diante dessa situação completamente crítica que a sociedade brasileira vive? Ninguém aguenta mais. Esse projeto que está sendo discutido agora na Câmara é o primeiro passo de um longo processo. É preciso se mudar a atuação do Judiciário, é preciso mudar a atuação do Ministério Público, é preciso mudar a estrutura carcerária brasileira, é preciso entender que pena é para ser cumprida para dar vida de preso a quem está preso. Quando você captura um criminoso, este criminoso tem que servir de exemplo
para que outros entendam que não se pode impunemente seguir na vida do crime. Quando alguém puxa uma arma para a polícia, tem que ser eliminado imediatamente, para que se fique claro que não se pode puxar arma contra a polícia, que isso é absolutamente inaceitável. Mas não, ficam romantizando. Agora tem essa história que a polícia só pode atirar no criminoso se ele fizer mira contra a polícia. Que história é essa? Pegou uma arma, a polícia tem que agir imediatamente em fração de segundo e tem que atirar para eliminar esse sujeito, para ele nunca mais, os seus comparsas nunca mais ousarem colocar a vida de um policial em risco. Então, se nós não mudarmos essa dinâmica, Nonato, nós não vamos ver a realidade brasileira mudar. Nós não construiremos um país seguro. E sem segurança, se nós não nos livrarmos desse mal do crime organizado, o país não vai se desenvolver, o país não vai prosperar. Nós não veremos o brasileiro levar uma vida normal e continuaremos tendo no Brasil a dinâmica da sobrevivência. O brasileiro sobrevive, o brasileiro não vive.